Fala, meus Muritecers, tudo jóia? Hoje a gente vai ver então a segunda parte de orientação a objetos e a gente vai ver 4 coisas principais, que são herança, polimorfismo, encapsulamento e abstração. Antes de vocês falarem, meu Deus do céu, é muita coisa difícil e tal, a gente vai basicamente colocar vários exemplos do que essas palavrinhas mágicas significam e vai ajudar vocês pra caramba no entendimento de como que a programação orientada a objetos funciona e pra que ela serve, por que ela é muito interessante pra alguns casos, né, pra que a gente usa isso na prática, beleza? Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Então tá joia. A primeira coisa que eu queria mostrar aqui é o conceito de herança, tá? Basicamente, quando a gente trabalha com orientação a objetos, a gente quer pensar bastante em aproveitar coisas que uma classe mãe implementa. Então, por exemplo, eu tenho uma classe aqui que é a classe animal, e aí ela tem o método inicializador dela, e nesse método inicializador, todo animal, por exemplo, tem um número de patas. Isso aqui vai ser um argumento de entrada, né? Vai ser um inteiro aqui. E aí, eu vou dizer que o número de patas desse objeto vai ser aquilo que eu recebo quando eu tô inicializando, tô instanciando essa classe, beleza? E uma outra coisa que eu vou colocar aqui é o seguinte, que essa classe animal, ela tem a propriedade de fazer um barulho, né? Isso aqui não retorna nada também, a gente só vai printar um negócio na tela, que vai ser, eu sou um animal, é isso. Beleza? Então, quando eu instanciar esse objeto, eu vou ter que passar para ele o número de patas que ele tem e eu vou ter que... mas eu já vou ter um método pronto ali que printa um negócio na tela para mim, beleza? A herança é você herdar alguma coisa quando você tá aproveitando um código que já foi escrito uma vez. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma classe que estende. Ela herda coisas de uma classe mãe sendo a classe filha. Então, eu vou criar a classe cachorro e ela herda da classe animal, beleza? O que significa herdar? Significa que eu posso aqui ter o método inicializador dessa classe aqui. Ó, o VS Code até já autocompletou para mim. Ele vai aproveitar a inicialização que eu tive da classe animal, porque eu tô herdando dessa classe aqui. E daí eu posso ter outras coisas acontecendo aqui, por exemplo, né? Então, além de número de patas, o cachorro ele tem uma cor. Eu repito aquilo que foi feito no código do init, é isso que esse super tá fazendo aqui, tá? Esse super init, ele fala assim, ó, bom, eu vou passar para você o número de patas e você faz aquilo que o init do animal faz. E daí depois eu posso fazer outras coisas aqui. Eu posso dizer que self.cor é igual a cor. E aí, o que eu faço? Meu cachorro, ele tem um número de patas, ele tem uma cor atribuída a ele, certo? Então, eu tô herdando o comportamento do init dessa classe mãe, né? Essa classe animal mãe. Então, vamos ver como que isso aqui fica no nosso terminalzinho interativo aqui. From example, import. Vamos importar só a classe cachorro. A gente não precisa importar outra classe. E aí, eu vou dizer que o cachorro vai ser igual a cachorro. E daí, eu tenho o número de patas aqui, que é 4. E a cor desse cachorro é caramelo, beleza? E daí ele vai falar assim, ó, ele recebeu um argumento não esperado cor. Por que será? Porque eu não salvei esse código que eu digitei aqui em cima. Vamos voltar lá. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vamos inicializar nosso IPython de novo. Vamos lá. Então, do exemplo, a gente importa cachorro e daí a gente vai instanciar daí, finalmente, a nossa classe cachorro. Beleza, instanciei bonitinho. E daí eu posso ver que o cachorro.cor, ele tem a cor caramelo. Cachorro.n patas é 4. E olha só que legal. Cachorro.fazer barulho, eu sou um animal. Então, assim, eu não precisei criar um método aqui no cachorro para ele herdar aquilo que já veio da classe mãe. Então, esse é o conceito de herança, né? Você herdar código que já foi escrito uma única vez, você implementa novas classes, que aqui, nesse caso, só tem uma cor diferente para esse animal. Mas a gente sabe que o cachorro não faz esse barulho. Então, a gente pode simplesmente vir aqui e criar o nosso próprio fazer barulho, que ao invés de retornar o super.fazer barulho aqui, a gente vai, na verdade, printar uma outra coisa. A gente vai printar aqui, au au. E tem até um acento, que é um cachorro alemão esse, tá? Pastor alemão. Beleza. Então, eu tenho uma outra coisa acontecendo. Eu tenho uma outra forma que esse objeto tomou ao ele implementar alguma coisa aqui. Então, é isso que a gente quer dizer com polimorfismo. É que uma classe, ela pode ter outras características, ela pode implementar o mesmo método de outra forma e ainda assim herdar as coisas que ela herda da classe mãe. Beleza? Então vamos sair, vamos entrar de novo nesse nosso terminal iterativo e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali antes, ó. A gente vai importar a classe cachorro, daí a gente vai instanciar o objeto cachorro e vamos pedir pro cachorro fazer barulho. Olha só, fez o latido em alemão ali com a trema, né? Mas ele continua tendo ali o número de patas, que é 4, que a gente deu pra ele. Ele tem a mesma cor ali, caramelo, e assim por diante, tá? Então, isso é o polimorfismo. Então, com herança, a gente pode tanto não precisar escrever esse método aqui, porque existe um método que a classe mãe lá, ela já implementou,
quanto essa questão da gente poder estender e fazer o nosso próprio método aqui com o mesmo nome. Então isso aqui poderia ser conectar com o banco, e aí o objeto mãe ele iria ter uma conexão padrão, e daí o objeto filho seria o banco SQL e o banco NoSQL, por exemplo, sabe? Fazendo aqui só estendendo um pouco assim do que a gente pode pensar quando a gente pensa nesse conceito, beleza? A próxima coisa que a gente vai ver é sobre encapsulamento, que significa o seguinte: vamos até apagar essa herança que a gente teve aqui, vamos apagar esse método, vamos começar de novo aqui uma classe, sei lá, a gente viu cadeira da outra vez, então vamos criar uma classe móvel, tá? Então, móvel, sei lá, qualquer móvel que a gente tem na nossa casa, né? Coisa que a gente pode mover de lugar, beleza? Tá bom, nesse init, eu vou passar para ele que esse móvel, ele é fabricado de um certo material, esse material é uma string, tá? E aí, eu vou pegar e vou dar para ele aqui um argumento, um parâmetro que ele é privado e protegido, ele não vai ser acessível por fora da classe. Vamos ver como é que isso fica. Eu vou dizer que o material desse objeto que eu instanciei é o material que a gente está informando aqui quando a gente inicializa. Então, vamos sair aqui desse terminal, vamos abrir outro, porque ele não sabe que existiram essas mudanças. From example, import móvel, tá? Beleza, então vamos instanciar o nosso móvel, vai ser uma instância desse objeto que eu acabei de falar, e o material que a gente passa aqui vai ser o material madeira, tá? Então é um móvel de madeira. Se eu pegar aqui e fizer móvel.material, ele vai dizer, não existe esse atributo. É um atributo que você está tentando chamar que ele não tem nenhuma referência. Por quê? Porque tem 2 underlines aqui e aqui não tem underline, né? Então, eu passei esse parâmetro para o objeto, esse é o parâmetro que ele fica. Então, será que a gente poderia fazer móvel.material? Também não pode. Ele fala que o móvel não tem esse atributo, apesar dele ter. O que isso significa? Significa que eu posso encapsular dentro da classe coisas que eu não quero que estejam acessíveis quando alguém for usar esse código que instalou o seu pacote ali. Então, como exemplo, eu posso proteger aqui o acesso a uma chave encriptada, eu posso proteger aqui o acesso a uma coisa que eu não posso ter uma modificação, né? Eu não quero que tenha, pelo menos. Porque, óbvio, que se a pessoa olha o código-fonte, ela vai saber ali como que você está fazendo para armazenar aquilo. Só que isso aqui é uma mensagem clara para quem está usando aquele código que você criou, que você não quer que essa pessoa modifique ou tenha acesso ou nem sequer utilize esse parâmetro aqui. A gente poderia deixar ele só privado da classe, né? Então a gente poderia colocar só um underline aqui, e aí ele não estaria mais protegido, a gente conseguiria acessar, só que ainda assim essa mensagem de que isso é para uso interno da classe, você não deve tocar nisso. Se a gente fizer com 2 underlines, daí fica protegido, nem tem como a gente acessar aqui com underline, tá bom? Então esse é o conceito de encapsulamento. Simples, tá? É uma coisa que ela serve para mostrar pra gente que a gente consegue encapsular pra definição daquela classe uma coisa que não pode, a gente não quer que esteja acessível pro mundo, beleza? Outra coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte, é o conceito de abstração. Como que a gente faz para abstrair coisas que toda vez que eu quiser criar uma classe que herda de uma classe mãe, eu tenho que ditar o que ela vai precisar fazer. Eu vou fazer um import aqui do módulo ABC do Python, 2 coisinhas aqui, ABC grandão e o abstract method, tá bom? São 2 coisas que a gente vai usar. A classe móvel, ela é uma classe abstrata. Então, assim, eu não vou necessariamente usar a classe móvel diretamente. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um método chamado pintar. Esse método, sei lá, eu nem preciso dizer o que ele vai fazer. Ele não vai retornar nada e ele vai, sei lá, fazer alguma coisa aqui. E se eu decorar esse método com esse decorador que eu fiz o import ali em cima, o que eu vou conseguir com isso? Eu vou conseguir o seguinte, que quando eu quiser criar uma classe que herde da classe móvel, quer ver, ó? Eu vou criar a classe cadeira, que a gente tinha falado. Ela vai herdar da classe móvel, e aí eu vou ter aqui o meu init, sei lá, esse init vai fazer o super init da classe de cima, apesar de que a classe de cima não faz nada no init dela, né? Mas vamos colocar aqui dessa forma, e o self.número de pés vai ser número de pés que eu vou passar ali em cima, tá? Então, eu tô criando aqui uma classe que estende da classe mãe. E aí eu vou ter aqui também, sei lá, método pintar, porque a cadeira ela pode ser pintada. Na verdade, não. Vamos começar aqui com montar. Tem um método aqui que define como que eu monto essa cadeira baseado no número de pés. E aí ele, sei lá, vai implementar alguma coisa aqui. Vamos anotar que ele também não retorna nada por enquanto. E fechou. Vamos sair aqui do terminal interativo, abrir ele de novo. Então, from example, import cadeira. Importei a cadeira. E daí eu vou falar que a cadeira, ela vai ser esse objeto aqui que eu estou instanciando com o número de pés de 4.
Pode ser uma cadeira de 3. E aí, olha só, eu não consigo instanciar a classe cadeira porque eu não tenho o método abstrato pintar. Isso significa que para eu criar um objeto, ou melhor, para eu criar uma classe que ela herde da classe móvel, eu tô dizendo para ela, ó, você tem que dizer como é que você pinta essa cadeira aí, tá? Então, necessariamente eu teria que vir aqui e criar aqui o método pintar. E aí ele faria, sei lá, alguma coisa aqui. Self.cor vai ser igual a nova cor. E aí a nova cor vai ser isso aqui que entra aqui. Vamos supor. Vai ser uma stringzinha aqui assim e tal. E aí o self.cor eu inicializo aqui como sendo nulo. Eu nem passo isso aqui como parâmetro, né? Eu só consigo ter isso como parâmetro depois que eu pintar a cadeira. Vamos sair e entrar de novo nesse terminal. Agora eu consegui instanciar a cadeira. E daí eu posso, por exemplo, pintar essa cadeira. Nem vou passar como keyword, vou passar como argumento mesmo de azul. Vou pintar essa cadeira de azul. E aí, se eu tentar ver aqui qual que é a cor da cadeira é azul. Olha só que legal. Então, mesmo que eu nem coloquei aqui o que esse método deve fazer, quando eu herdei, eu já disse pro desenvolvedor que, pô, você tem que implementar esse método pintar. E esse é o conceito de abstração. Você abstrai um pouco o que ele vai precisar fazer quando ele for criar uma coisa nova, mas ao mesmo tempo você guia ali como que deve ser o comportamento desse objeto, beleza? Pelo vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa de útil. Tem mais coisa ainda sobre orientação a objetos. Não tem como a gente cobrir tudo num vídeo de 10, 15, 20 minutos, nem 2 vídeos, né? É um tema super extenso, porque ele é um paradigma, é uma forma de você trabalhar. Tem linguagens, inclusive, que reforçam muito que esse é o jeito de trabalhar específico. O Python é uma linguagem multiparadigma. Você pode escolher trabalhar só com funções ou só com classes, uma mistura dos dois, você consegue fazer das duas formas e ainda assim você vai ter um código muito bem escrito, desde que você tenha noção do que está acontecendo por debaixo dos panos, tá? E aí, com a programação orientada a objetos, você consegue uma série de benefícios. Então, eu comentei no vídeo passado, essa forma de programar com objetos, ela seria ali como se fosse uma variável com esteroides, uma variável super variável ali, que tem outras formas da gente armazenar esses atributos, não é só uma lista com números, com texto, com sei lá, né? E aí a gente viu hoje que existem comportamentos que vão tendo, quando a gente instancia e trabalha com objetos, que vão para muito além da definição de uma variável. Na verdade, a gente tem comportamentos e a gente reforça práticas quando a gente está trabalhando com classes. E isso faz com que o desenvolvimento seja muito mais organizado, que, sei lá, você tenha aí uma forma super útil de fazer as coisas, beleza? Espero que tenha sido útil. Se foi útil, se não foi, fala pra mim nos comentários. Se tem alguma coisa que tá com dúvida ainda, que a gente sempre se ajuda por aqui, beleza? Um abraço e até a próxima.